Shalom, Shalom Adonai. Nós hoje vamos aqui no nosso canal, aqui numa breve aula, tendo em vista que nós iniciamos esta semana, a Semana da Reforma Protestante. Então, eu estarei gravando uma série de 3 vídeos, sobre a Reforma Protestante. E eu quero iniciar esse primeiro vídeo da série falando sobre as motivações para a Reforma Protestante. O que foi os fatores que motivaram para ocorrer e propor-se a Reforma Protestante através de Martinho Lutero. Então, quais foram os fatores principais que causaram essa motivação em Martinho Lutero e que o levaram a promover e promulgar a Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. Então, quando nós vamos trabalhar o contexto histórico, no início do século XVI, no norte da Europa, que é fundamentado e que vai ocorrer toda essa circunstância de, vamos dizer assim, fundo histórico, num contexto social, sócio-histórico, no aspecto social e cultural, vai ser a questão do início lá do século XVI, que começa as motivações. O processo, nesse momento, está ocorrendo um processo final de formação das monarquias, nacionais e absolutistas, E também está ocorrendo, nesse momento, as grandes navegações e transformações econômicas, sociais, ideológicas e comportamentais dentro da sociedade europeia. São fatores que estão promovendo a sociedade europeia, que é importante nós estarmos conhecendo e sabendo. As críticas à Igreja Católica, o que estava sendo muito, vamos dizer assim, forte, enfático sobre as práticas da Igreja Católica, primeiro, era a vida imoral do clero, um desrespeito aos votos de pobreza e castidade que não estava se cumprindo e nem ocorrendo. A venda de indulgências e relíquias, para poder manter a vida vamos assim, de grande nobreza e fidalguia e também de luxo, que eles tinham, vamos dizer, o alto clero da Igreja Católica. A prática aberta da simonia, que era a venda dos cargos eclesiásticos, então os cargos eclesiásticos de alta patente ou de alta força de influência dentro da igreja, eles eram negociados a preço de ouro, Eles eram negociados. E a busca da separação definitiva entre o poder temporal e o poder espiritual, ou seja, estavam querendo assumir e conduzir os rumos políticos no governo secular, o governo temporal, e procurando até abster-se muito do poder espiritual, dando mais primazia ao poder temporal, querendo ser uma força de influência política e governamental. A Igreja Católica estava tendo grandes conflitos, com a nobreza, confrontos a respeito da propriedade de terras, de arrecadação de impostos, porque ela queria contrair os impostos e queria que os ricos pagassem, os grandes donos de terra, os nobres, pagassem impostos para ela, além das questões da manutenção de privilégios. A Igreja Católica também disputava ideologicamente a relação à usura, ao domínio, à usurpação, Havia muito isso, era algo latente, visível, percebível. Os reis desejavam um controle das rendas da igreja e o uso da religião como instrumento de centralização política. Então a igreja vendia-se para os reis, a igreja vendia-se para os impérios, a fim de que tivesse primazia e privilégios e assim mantinha os fiéis, os religiosos, os seguidores, debaixo da tutela do império e dos reinados, ok? Outra questão também que ocorria muito era, e que promoveu, além disso, foi não só, não vamos poder colocar só isso, mas também colocar que, além disso, havia uma opressão social,
havia uma opressão às classes carentes e havia uma usurpação, né, sem fronteiras no aspecto econômico, havia uma imoralidade visível e ocultada dentro da igreja, e visível pela sociedade e ocultada dentro da igreja, e com isso Lutero vai vendo que a integralidade do evangelho, do contexto bíblico, a Bíblia não era interpretada corretamente, a Bíblia não era promulgada, não havia uma homilia bíblica. Então Lutero ele se decide, ele toma aquela decisão extraordinária de promover de compor, claro, as suas 95 teses, estampá-las, pregá-las, né, ali à frente da porta do castelo de Wittenberg, e ali promover a sua grandiosa e expressiva reforma protestante. Digo sua porque ele foi o promovedor, ele foi o idealizador e foi aquele que promulgou. Tá? O luteranismo vai partir a partir das ideologias e propostas de Martinho Lutero. Então, a teologia da reforma, que vai ser a teologia original, vamos dizer assim, a primeira teologia, ou a teologia de origem do movimento da reforma, em alguns segmentos, é o luteranismo, tá? Porque é o idealizador, é o que conduz o projeto, é o que conduz a reforma, é o que conduz a todo o arcabouço dessa motivação. Então ele é que vai promover a primeira teologia, né, que vai ser a primeira perspectivas teológicas a serem assimiladas e inseridas no contexto de todos aqueles que estão abraçando a reforma, os reformadores. Então, primeiro, a teologia de Lutero era baseada na teologia da cruz. Tá? A teologia da cruz, que era a teologia da entrega, do sacrifício, da abnegação, da submissão, da sujeição, né? A justificação pela fé, né? Que era outro fator que foi a grande motivação bíblica, escriturística e teológica que influenciou Lutero a tomar a posição de romper, né, com os dogmas da Igreja Católica e começar a se desprender de tudo que vivia dentro do contexto católico, e como um frade, como um monge agostiniano, vir então a tomar uma posição e tornar-se independente e declarar sua independência e romper com os laços com a Igreja Católica. Outra questão também é ele considerava que a salvação é um dom de Deus, por isso então ocorriam jejuns, orações, penitências, idas ao templo, e que então com isso jejuns e orações, agora penitências, idas ao templo, para ele seriam inúteis. Por quê? Porque não tinha motivação a pessoa pagar a penitência e ir lá ao templo lá para questões de pagar indulgência, de cumprir um ritual, porque o importante era as orações, o jejum, porque a salvação era de graça e era um dom de Deus, né? A Bíblia é considerada a verdade absoluta, né? Diminuindo totalmente a Igreja Católica e o Papa, que pela Igreja Católica ou pelo dogma da Igreja Católica, a verdade absoluta era a supremacia da autoridade da Igreja, era a Igreja, e, claro, o grande chefe, né, o Papa, né, o grande sacerdote. Né? Mas ali, na concepção de Lutero, a Bíblia era a verdade absoluta. Os sacramentos bíblicos também, na visão luterana, a ceia, o batismo, e ele também aboliu a confissão, tá? Aboliu o jejum, a questão ali daquele jejum que era um jejum de aparência, de ritual, né? Ele aboliu a questão do celibato clerical e também aboliu a idolatria, ou seja, o culto aos santos. Tá? Então, as grandes guerras e confrontos que vai causando em meio à sociedade, né, é que justamente o que? A minha igreja que vai guerrear, vai causando confronto entre os protestantes e os católicos, que eles começam
a defender suas bandeiras. A minha igreja é certa, o batismo é para a salvação, Jesus Cristo que é o Senhor, que é o Deus, que é o Salvador, né? Não se pode doar sangue, certo? Eles falavam, os católicos eles falavam, e os protestantes falavam que podia. A Trindade é pagã, eles falavam que não, e os protestantes falavam que não criam nos sacramentos, tá? Já os católicos vinham com essa defesa e havia então essas guerras, esses confrontos, né? E causou uma verdadeira guerra entre protestantes e católicos, ao ponto de, certo, quem sabe, Lutero ficar até meio desmotivado em meio a tanta guerra que causou politicamente entre protestantes e católicos, né? Então, desentendimentos com a Igreja Católica, venda de indulgências, dispensando qualquer tipo de mínimo arrependimento a partir de um bispo, né, que era um pregador, um orador católico que vendia as indulgências, promovia as indulgências, que era Tetzel, né, que era dominicano, e versus Lutero, que era agostiniano, e que foi também uma motivação maior, porque Lutero ele confrontou, refutou e debateu e rebateu a todas as forças de expressão, de argumentação utilizadas por Tetzel para ir contra os princípios bíblicos, que era promover a venda de indulgências, tá? A fim de negociata que Tetzel tinha feito com um arcebispo que queria tomar conta das questões políticas da igreja, né? Protesto e a fixação das 95 teses na porta da igreja do Castelo do Wittenberg, tá? Coordenando os abusos das indulgências e até o desafio para um debate bíblico. Então, essas 95 teses, que eu vou fazer um vídeo específico sobre elas tiveram um arcabouço de condenar os abusos das indulgências e também desafiar a igreja com uma série de doutrinas em vez de dogmas e expressões e fundamentações teológico-bíblicas para confrontar ao que a igreja estava não ensinando, mas inculcando e usando como fatores de opressão sobre o povo, tá? Para manter o povo sob a sua tutela. Lutero, então, foi excomungado no ano de 1520, né, pelo Papa Leão X. Tá? Então, Leão X foi o Papa que conduziu a excomungação de Lutero em 1520. E ele também vai ser aquele que ordena, né, a queima dos seus livros e depois queima a bula de Lutero em praça pública. Tá, ok? Outra questão também importante nós colocarmos aqui foi, na sequência, pós-reforma, a revolta camponesa, em que os anabatistas, né, que conduziam ou que possuíam e que tinham uma interpretação livre da Bíblia, queriam reformas sociais. E a liderança de Thomas Müntzer, né, e também a repressão apoiada por Lutero. Então, essa grande revolta camponesa foi uma das promoções, né, que foi causando dentro do contexto social como uma motivação vinda depois da Reforma Protestante, em vins da Reforma Protestante. Outro fator, e aí já segmento teológico, ou corrente teológica, que vai influenciar tanto na sociedade como na cultura, tá? É o calvinismo. O calvinismo vai ser um segmento e uma corrente teológica que vai ter um contributo social na Europa, com obras de assistência social muito grande, e vai ter também uma grande, vamos assim, manifestação e atuação na área pedagógica, educacional, com a criação das primeiras escolas públicas dentro do contexto europeu, tá? Dentro da Alemanha, dentro da Suíça, que vai ser promovida por João Calvino, né? A família mais abastada que a de Lutero tinha benefícios eclesiásticos para pagar os seus estudos, né? Então, Lutero foi financiado por essa família,
teve uma formação humanista, né? Foi mestre em artes, foi mestre em filosofia, direito, estudou na França, teve todo um desenvolvimento, né, acadêmico e intelectual. Porém, João Calvino, ele era uma referência porque tinha uma formação muito expressiva e ele tinha uma vocação pedagógica e estava muito enfocado na questão de emancipar a educação, dando a oportunidade de a educação sair daquela questão da tutela da Igreja Católica e ter a oportunidade da Europa possuir as primeiras escolas públicas, onde o povo teria liberdade, até as pessoas de classes carentes, né, para poder estudar e para poder começar a desenvolver a sua formação intelectual. Então, as suas ações efetivas em Genebra, na Suíça, foi o rigor no cumprimento das regras bíblicas e morais que causou o puritanismo, né, o controle do cotidiano das pessoas, as ordenanças eclesiásticas, ligação entre o Estado e a Igreja, né, a acusação e exultação de Serveto, que fugia da Inquisição Católica, a Academia de Genebra, que foi a primeira academia que promoveu a teologia bíblica, e a doutrina da predestinação, que foi a ênfase na vontade divina no trabalho e na prosperidade. Então essa foi um dos cernes e um dos centros da influência e da motivação, né, do start que a reforma vai conduzir e promover em Genebra, na Suíça. Tá? A reforma na Inglaterra já vai ser a tradição na ênfase da autoridade bíblica e a necessidade de comunhão com Cristo, tendo o Wycliffe, né, o grande promovedor dessas propostas, né? A centralização política, a formação do Estado-nação, o combate à influência de Roma, foi uma outra questão, a intelectualidade com viés humanista bíblico, com tradução do Novo Testamento para o inglês, para que todos pudessem ter o idioma dentro da sua própria língua, surgiu a partir da proposta de Wycliffe, traduzindo primeiro para o inglês, tá? E os escritos de Lutero como sendo as bases promovedoras de uma influência reformista dentro da Inglaterra, tá certo? A reforma eclesiástica sob Henrique já VIII, quando ele assume o reinado, né? E ele vai ter uma grande influência, tá? Já dentro do contexto reformado, aí vai ter algumas questões da reforma eclesiástica promovida por ele, que é a anulação do casamento com Catarina para assumir o relacionamento com Ana Bolena, tá? Casamentos estratégicos na família. Clemente VIII é pressionado por Carlos V, Espanha e Alemanha, não anulou o casamento. Henrique persegue o clero fiel a Roma, fortalece os seus aliados, submissão do clero, ato de supremacia, aliança com classe média, terras da Inglaterra, apoio político, econômico e militar. Então começa aí a surgir, né, um certo confronto, um certo apoio, uma certa particularidade de o Estado começar a tornar-se um Estado com propulsões protestantes, né? Maria Tudor vai apoiar a Contra-Reforma, Elizabeth a moderação, a tentativa de conciliação, o livro de oração, multa por favor e o culto dominical, o ato de supremacia, ataque da Armada Espanhola, né, de Filipe da Espanha, e a Igreja ligada ao Estado, doutrina protestante, que estaria ali dentro do contexto já dessa proposta de Contra-Reforma. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade, já entrando num vídeo específico. Vamos falar um pouco, comentar um pouco, avaliar um pouco sobre as 95 teses e depois, por último vídeo, falando sobre Lutero, desde lá da sua infância, né, até tornar-se um reformador e a grande participação de Lutero na teologia, ok? Então essas são as nossas 3 propostas
de vídeos, né, dentro desse contexto que nós estamos agora, de Semana da Reforma Protestante. Obrigado a todos, vamos juntos, e você é sempre o nosso convidado a estar participando conosco desses momentos de reflexão e aula.